que bem, esse é o Padocast 46, eu sou Felipe Noronha e ao meu lado no estúdio da Central 3, pela primeira vez, eu estou até emocionado com a sua presença, meu jovem Pedro Henrique Marum. Muito bom dia. Muito bom dia. Você está feliz de conhecer esse gigantesco e maravilhoso estúdio? Ah, chega de saudade, né? Como diria Antônio Carlos Jobim. Diria. Estamos aqui, felizmente, no estúdio pela primeira vez. Não aguentava mais ouvir sua voz pelo telefone, precisava ser pessoalmente. O senhor que está aqui para me ajudar, colaborar e ser muito melhor que eu na cobertura da final da Stock Car no final de semana. Mas não apenas ele, temos aqui também no estúdio um convidado estreando no Padocast para a gente dar uma variada, sabe? Tem que variar, sai um pouco do mundinho Grande Prêmio. Gabriel Lima, que é do ex-concorrente, não precisamos citar o nome, hoje no All Carros. Bom dia, meu caro. Bom dia a todos, um grande prazer, um Padocast de primeiras vezes aqui. É verdade, é verdade. Você sente saudades da concorrência? De batalhar contra a gente pela audiência? Eu sinto, por um lado, por outro nem tanto. Entendi. Quem quiser conhecer o trabalho do Gabriel, jogue no Google, não entre no site do concorrente, pode entrar no All Carros, que aí é outra pegada, não tem problema. Bom, vamos lá. Comandaremos o programa em que no clima de fim de década, e a gente pode discutir, não sei se vocês são que a década acaba no ano 0 ou no ano 9. Pra mim é no 9 porque eu nasci em 90, então quero que comece a década de 90, entendeu? Não sei a opinião de vocês. Pra mim termina no 0, eu sou zero truther. Ok, é tipo século, né? Que o século tem que acabar no 0 de fato. Não sei, Gabriel, você tem uma opção? Eu sou mais ou menos como você porque eu também nasci em 90. Justo, então a gente... 90, 90, 2000, 2000... Perfeito, porque a gente não pode ser da década de 80, eu não quero ser tão velho assim. Nesse clima de fim de década, comentaremos os 10 grandes pilotos dessa primeira década do século XXI. De qualquer categoria, por qualquer motivo. Eu simplesmente pedi aos editores, repórteres, estagiários, até os donos do Grande Prêmio, Flávio Gomes votou, o ex-dono, enfim, que montassem uma lista de 10 nomes sob qualquer critério mesmo, e os 10 mais votados estariam neste programa. Assim foi feito, os 10 mais votados serão comentados se merecessem, se merecem ou não estar aqui no top da década e por que eles estão nessa lista. Tem um convidado, o meu preferido do GP às 10, Rodrigo Matar, que é uma lenda do GP às 10, um homem do crédito ou débito, está programado para entrar a qualquer momento. Matar, atende o telefone, vem com a gente que a gente te ama. Mas enfim, enquanto ele não atende, vamos lá. Marum, Gabriel, eu vou citar rapidamente os nomes que foram listados pelo nosso pessoal do Grande Prêmio, mas não entraram nesse top 10 da década. Stefani Peter Hansel. Excelente nome. Sebastian Loeb, Tom Christensen, Jimmy Johnson, Kyle Busch, Juan Pablo Montoya, voto de Matar inclusive, Casey Stoner, voto de Juliana Tesser, André Lotterer, Daniel Serra, Jean-Eric Verne, Will Power, Dario Franchitti, Jonathan Rea, Dani Pedrosa e os 2 mais votados que não entraram na lista final, Sebastian Buemi e Max Verstappen. Antes de eu pedir para os senhores comentarem essa lista, aparentemente Rodrigo Matar está ao vivo com a gente, é isso? Ou não está mais? Não sei o que está acontecendo. Fui enganado. Programas ao vivo, adoro 11 pessoas enganadas. 11 pessoas enganadas. 11 pessoas enganadas, muito triste. Bom, daqui a pouco o Gil, nosso querido produtor da Central 3, me avisa de novo. Esses são os nomes que foram votados pelo pessoal do Grande Prêmio, mas não entraram na lista final de top 10. Eu queria que os senhores escolhessem pelo menos um. Alguém deveria ter entrado, eles não deveriam nem ter sido citados. Qual a opinião de vocês? Pode começar. Eu acho, você citou o Loeb é um piloto muito mais dos anos 2000, eu acho. Muito embora ele tenha vencido 3 campeonatos nessa década. Jimmy Johnson é um cara que... Ninguém liga pra NASCAR, não é mesmo? Não é isso? Eu gosto de assistir quando não tenho nada pra fazer. Mas é um piloto que, enfim, tá na sua fase descendente, né? Até anunciou a aposentadoria e tal, mas é também um cara que foi muito importante nessa década. Max Verstappen, acho que talvez ele vá ser mais importante na próxima década. Jonathan Rea na Superbike, sensacional. Acho que é porque a Superbike não é tão representativa quando a gente fala de motociclismo frente à MotoGP, né? Mas é um cara que fez grandes coisas, né, na Honda e na Kawasaki. A Honda nunca andou bem de Superbike, né? E ele sempre esteve ali. E a Kawasaki, enfim, conseguiu 5 títulos seguidos, o que é impressionante. E quais outros nomes aí? Dani Pedrosa, André Lotterer, Buemi, que ganhou na Fórmula E, Montoya, Stoner, você que é um cara foi das motos. O Stoner andou pouco nessa década, né? Andou 3 anos só. Ganhou tal campeonato, mas eu acho que no apanhado geral realmente ele não merecia estar nesse top 10, na minha opinião. E você, Pedro Henrique Marum?
São ótimos nomes em geral. Assim, o Jonathan Rea eu não colocaria por essa questão. A Superbike não está no topo das categorias internacionais. Acho que talvez isso complique um pouco para a NASCAR também, pela questão da visibilidade. Embora eu goste da NASCAR, os horários são meio ingratos, mas eu gosto. Agora, o resto, todo mundo é nome válido, né? O Buemi eu votei, e votei não só por causa da Fórmula E, a gente fez a Copa do Mundo da Fórmula E aqui. Fizemos. E eu escolhi o Buemi como o melhor piloto da categoria. Voto que eu mantenho ainda. Mas não só por isso, ele foi no WEC, ele foi campeão 2 vezes mundial. Foi campeão com a Toyota agora, que a Toyota é dominante, mas foi campeão em 2014, quando a Toyota tinha um orçamento muito menor do que a Audi e a Porsche, e onde a Toyota absolutamente não esperava ser campeão, e ele guiou demais naquela temporada. Então é um cara que se adapta a qualquer tipo de carro muito bem. Eu acabei dando o 10º lugar, se não me engano, para ele no meu top 10. O Loeb pelos títulos que ganhou. O Stefan Peter Hansel é um piloto de todas as décadas, né? Eterno. Então, é um cara fantástico. E trazendo um paralelo de outro esporte, lá nos Estados Unidos, na NFL, o Bill Belichick quase nunca ganha o prêmio de treinador do ano. Só ganhou 2 vezes. Porque o brilhantismo dele meio que é normalizado já, né? Então, você não é excepcional, é a norma. O Peter Hansel é um pouco assim. Outro voto que eu dei, e aí foi mais acima na minha lista, foi o Franchitti. Acho que ele não está na lista porque se aposentou por motivos, né, de saúde, de segurança, mas foi 2 vezes campeão da Indy e voando, guiando demais. É um dos maiores pilotos dessa geração, não só da Indy, mas do automobilismo internacional, do esporte a motor internacional. Então votei no Franchitti. Mas entendo que ele não esteja na lista porque ele participou de metade da década, mais ou menos. Eu vou trazer só, antes da gente entrar, enfim, na lista de 10, um assunto Pacheco, né? Porque na lista não tem brasileiro, e entre os que eu citei que não entraram, mas foram votados, só tem um, que é o Daniel Serra, que nem era meu voto, porque eu não votei pra ficar neutro aqui. Mas nenhum outro brasileiro foi citado. Não sei se vocês citariam alguém. Se tivesse, sei lá, uma lista de 11, por exemplo, se você incluiria alguém. Não sei se o Gabriel incluiria outro. Vou citar aqui o Lucas de Grassi, por exemplo, que foi campeão da Fórmula E. Eu falaria que é o melhor piloto brasileiro, mas com certeza é um dos melhores. Eu acho que essa década marcou o amadurecimento dele, principalmente na segunda metade. Porque se a gente for lembrar 10 anos atrás, o Daniel Serra não era aquele piloto assim na Stock Car. Ele é um cara que tomava... Ele andava junto com o Kaká, mas sempre no overall, assim, ele em 2014 ainda era assim, né? Então foi realmente uma mudança nos últimos 5 anos. Principalmente, e isso casa exatamente com a mudança de equipe, né? Eu acho que realmente não estar mais dentro da mesma estrutura, talvez do Kaká, tenha dado a ele um holofote maior e ele tenha acreditado mais nele mesmo, ou então o jeito de trabalhar com o Menha casou legal. Não, às vezes você fica mais... A idade chega e você desenvolve algumas coisas que você não tinha desenvolvido, né? A maturidade ela não é só uma coisa psicológica, né? É maturidade profissional também, de você empírica, aprender, né? É empírica também. E ele, quando foi lá pra fora, e quando está indo lá pra fora, consegue recolher esses resultados. Bicampeão de Le Mans, vamos lembrar. Não, exato. Não é como se ele não fosse um ninguém. Como se ele fosse ninguém lá fora. É piloto da Ferrari, foi campeão em Le Mans, tem 2 outras vezes, vitórias. né? Então, exato. A questão aí é porque, assim, quando a gente fala em top 10, é muito restrito, tem muita gente. Então eu não votaria em nenhum dos dois, apesar de concordar que são os 2 grandes nomes, pelo menos dessa segunda parte da década. O de Grassi, talvez a gente pudesse... Talvez eu aceitasse, claro, não tenho que aceitar nada de ninguém, mas eu lidaria melhor com a ideia de um voto no de Grassi se a gente estivesse discutindo as 10 principais figuras do automobilismo na década entre os pilotos, exatamente por causa dessa ligação umbilical com a Fórmula E, que cresce, e a gente sabe que é o grande carinho das fábricas internacionais. Mas eu não votaria como um dos 10 melhores pilotos, embora ele seja um ótimo piloto, enfim, não é nenhum demérito aqui ao de Grassi. Mas acho que ele teria chance numa lista eventual de 10 maiores figuras entre os pilotos dessa década. Muito que bem. Depois dos comentários iniciais, vamos para a lista
eu vou listá-los sem ordem de vencedor, não é isso. Não é de 10 ao primeiro. Vou citar 10, vou tentar no máximo variar entre as categorias pra gente não ficar falando da mesma sempre. Começarei pela Fórmula 1, que foi a com mais pilotos votados entre os 10. Então Sebastian Vettel entra nessa listagem de 10 melhores pilotos da década, segundo o nosso pessoal. Ele foi de fato campeão do mundo todas as vezes em que conquistou o Mundial foram nessa década. 2010, 2011, 2012 e 2013. Foi vice em 2017 e 2018, terceiro em 2015, 14 foi quinto, 16 foi quarto, esse ano um vexaminoso, posso dizer assim, quinto lugar, acho. Vocês concordam com a presença de Sebastian Vettel? Que foi, inclusive, unânime, todos que votaram nele. Eu acho criminoso o Vettel ser o 10º nessa lista. Não, mas eu acabei de falar que não é na ordem, Pedro Henrique Maron. Desculpa. Mas desculpa. Olha, Gabriel, é desculpa. difícil. Todo dia tem que É verdade. Todo dia. Eu sou meio lento, né? Eu sou um Aí pouco... é a sua opinião. Não, claro, o Vettel ganhou 4 títulos mundiais nessa década, né? E com um domínio impressionante. E aí alguém vai espernear que a Red Bull era carro dominante e tal. Enfim, a gente sabe como é que funciona a Fórmula 1 e isso não importa nada. O cara foi 4 vezes campeão mundial nessa década. Então, por mais que as temporadas ruins tenham sido muito ruins, no caso 2014, a última na Red Bull, metade do ano passado, esse ano, ele voltou a guiar melhor na segunda parte do campeonato, mas perdeu para um menino, né? O Leclerc chegando na Ferrari, segundo ano de Fórmula 1. Então é muito ruim. Só que, gente, sem condições. O cara ganhou 4 títulos mundiais na década, então não tem como passar. Com vários recordes, né? 9 vitórias seguidas, né? Acho que 15 pole positions na mesma temporada. É um negócio impressionante, né? O que o Vettel fez, assim, são números que é até difícil do Hamilton bater, né? O cara ganhou 4 títulos seguidos, assim. O Hamilton foi pro terceiro esse ano seguido. Tô louco, eu sou terceiro, tá. E ele pode igualar isso no ano que vem, mas o Vettel não tem como não estar nessa lista. Um cara que fez muita coisa, mas tem aí suas sombras nessa década, como você mesmo falou. 2014 não foi um ano bom. Esse ano também não foi bom, né? Que foram os 2 piores anos. Acho que ele ficou em quinto nos 2 anos. Isso, né? Exatamente. E é um cara que... Vamos ver agora, né? Eu acho que o GP da Alemanha do ano passado marca um antes e depois na carreira dele. Assim. Eu acho que ele nunca mais foi o mesmo. Eu acho que ele tomou uma pancada na cara e meio que ainda tá meio grog, assim, na minha opinião. E inclusive essa pancada fez com que ele envelhecesse bastante. Ele tá com uma carinha de vovô já, incrível. E ele bota o bigode ainda de vez em quando, né? Puta, fica pior ainda. Mas eu acho que isso e o Leclerc chegando... Não sei, não dá pra você apostar contra o Vettel porque ele é o tetracampeão do mundo, mas eu acho que ele vai ter mais um ano difícil ano que vem. Eu acho que acabou pro Vettel, gente. Assim, campeão do mundo ele nunca mais será. Eu acho que ele não vai voltar a ser aquele Vettel do início da década, mas, assim, se ele for durante um ano inteiro o Vettel dessa fase final da temporada 2019, ele ainda é um excelente piloto. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Algum comentário final sobre o Vettel ou seguimos na lista? Seguimos. Então seguiremos com uma ida para a MotoGP. Um homem que, diferentemente do Vettel, olhou para os seus resultados na pista e decidiu parar. Jorge Lorenzo entrou nessa listagem de 10, bem votado, fiquei até surpreso. Fiquei surpreso porque eu sou analfabeto, porque eu fui lembrar dos resultados dele e falei, não, ele foi tricampeão do mundo nessa década, ganhou em 2010, 12 e 15, certo, Gabriel? Exatamente. Merecedor de estar na lista. Com certeza. Ele ganhou em 2010 com recorde de pontos, que o Marques bateu esse ano. 383, veja. E aí... O Marques fez 1,5 bilhão esse ano, né? Porque ele ganhou todos. Então, em 2011, a gente não lembra, mas ele teve aquele acidente na Austrália, ele perdeu um pedaço do dedo e voltou em 2012 e só fez primeiro e segundo em todas as coisas que ele terminou. Verdade. Ainda teve vários exemplos de superação, né? Assen, em 2013, ele caiu, quebrou a clavícula, voou de volta para Barcelona, operou, voltou e chegou em quinto na corrida, né? Quer dizer, um cara... 2015, assim, um ano que ele, na minha opinião, foi mais rápido que o Rossi. Enfim, rolou aquilo tudo no final do ano, que infelizmente manchou aquele campeonato. Mas contextualize, o que aconteceu no final do ano?
Basicamente, Valentino Rossi disse que Marc Marquez estava fazendo o jogo para que Jorge Lorenzo fosse campeão do mundo. É algo que esse ano aconteceu muito, por exemplo. Não aí acredito nisso. Eu vou te falar... Você acredita? Não, eu vou te falar, no GP gosto. da Austrália, eu não acredito, eu acho que o Rossi falou bobagem, mas na Malásia e em Valência eu acho que o Marques fez feio ali. Na minha opinião, ele se queimou com muita gente, mas ele é o Marques, ele é um cara que é um piloto fenomenal. A Honda não estava em posição de fazer nada ali, falou, pô, o Marques vai ganhar 1000 títulos pra gente, é o que ele tá fazendo ainda. Verdade. Por isso que não o repreendeu, mas assim, pra mim é evidente as duas corridas ali, como o Marques agiu, mas voltando a falar do Lorenzo... A gente ainda vai falar do Marques e do Rossi, fica o spoiler. Mas voltando a falar do Lorenzo, eu acho que talvez esse fim de 2015 tenha feito ele entrar numa pilha estranha com o Rossi, o que fez ele sair da Yamaha, e aí foi o grande erro da carreira dele. Aí ele não conseguiu ele demorou muito tempo para se adaptar na Ducati, tempo demais, a Ducati resolveu trocar ele, e ele foi para a Honda. Patético? Só que aí que tá, na Ducati ele tinha do lado dele o Dovizioso, que não é um piloto campeão, né? Ele tinha alguma autonomia porque ele chegou ganhando muito. Agora ele foi pro lado do Marques, que é um piloto campeoníssimo. Onde será que ele vai ser mais levado a sério? Na Honda ou na Ducati? Não sei, no Padocast não é. Inclusive critico o Lorenzo com frequência aqui. Claro. Então, tá aí. Eu sou anti-Lorenzo. Você é anti-Lorenzo? Porque assim, eu cheguei no mundo do esporte motor em 2017, foi quando eu entrei no Grande Prêmio. Sim. Nunca escondi, não acompanhava muito antes. A gente assistia assim. E eu peguei anos fracos dele, né? Peguei anos assim, na Ducati, bagunça, na Honda pior ainda, então eu peguei raiva. Não, o Lorenzo, você não pegou a melhor época dele, que foi na Yamaha. Na Yamaha, o Lorenzo, ele era um metrônomo. Ele é impressionante. Muitas corridas ele largava, ele fazia tempos assim de diferença de 3 décimos a corrida inteira e ganhava a prova na frente de todo mundo, assim. Ele era um absurdo no auge dele, com a Yamaha, que era a moto dele. Hoje a Yamaha, todo mundo fala do rideability da Yamaha, que ela é boa de andar. O Lorenzo é um dos culpados, porque ele tinha esse estilo de pilotagem suave e talhou a moto dessa maneira durante essa década. Depois dos elogios, só uma coisa, eu vou te pedir para falar da aposentadoria, mas comente antes. Não, eu ia dizer que nessa temporada que foi definitiva para os rumos da carreira do Lorenzo, por mais que... A gente sabe como é que sempre foi o Valentino, né? Por mais que ele tenha chorado ali um pouco, por mais que ele tenha acusado e tal, o Lorenzo foi o melhor piloto, o piloto mais rápido daquela temporada. Fosse campeão ou não, se ele não fosse campeão, ele também teria sido o piloto mais rápido daquela temporada. Então, enfim, é uma reclamação vazia, no fim das contas, assim, no sentido amplo da coisa. Agora, o Lorenzo termina a década com 3 títulos mundiais da MotoGP, 2 vices, 2 terceiros lugares, e um fracasso enorme que acaba sendo... 2 fracassos enormes que acabam sendo a nossa última imagem, e isso, obviamente, tem um efeito. Agora... foi um cara que viveu o auge dele competitivo, técnico nessa década, e no auge ele foi um piloto espetacular. Então, eu também... claro, quando a gente tem a lista dessa, é difícil você discordar, porque são 10 num universo de um gigante, então todo mundo vai ter grandes méritos. Mas o Lorenzo foi um dos 2 melhores pilotos da MotoGP nessa década. Sua lista, que eu não lembro de cabeça, não tem Lorenzo, é isso? Eu creio que não. Então você é anti-Lorenzo, tal como eu. Estamos 2-1 em vantagem sobre o Gabriel. Gosto assim. Isso. Não, eu sou honesto. A Juliana, se estiver ouvindo, Juliana Tesser, nossa querida repórter, deve estar me odiando, porque ela ama o Lorenzo. Como ela ama a Dani Pedrosa, que ela colocou na lista. Ju, não fica brava comigo, você sabe que eu sou fã apenas de Marques, pois eu gosto de vitória. Mais algum comentário sobre o Lorenzo ou seguimos aqui? Não, eu gosto também do Óleo de Lorenzo, o filme. Já viu? Eu não sou cinéfilo, cara. Excelente filme, excelente película. Infelizmente, desde que Pablo Vilaça entrou no mundo popular, eu peguei ódio por filmes. Eu só assisti Parasita. Parasita fui ver semana passada, muito bom. Eu tô curioso, hein? Curioso? Rapaz, eu vim ouvindo um podcast sobre. De tão bom que é. Você sabe que ontem teve a indicação do Sindicato dos Atores? Teve. Primeira vez desde 1998 que um filme em língua não inglesa é indicado como melhor elenco, desde A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Filmaço. Em 98. Que ganhou o Benigni. O Vida é Bela ganhou muitos Oscars. O Benigni ele ganhou.
Ganhou. Ganhou, a comemoração dele Isso, andando por cima das verdade. cadeiras. Parasita tem tudo. Tomara que os coreanos andem por cima de todas as cadeiras no Oscar e tudo mais. Bom filme, Gabriel, assista. Assistirei. Vamos lá. Scott Dixon, passando pra Indy, é o primeiro dos dois da Indy que vão aparecer aqui. O Dixon, que é o cara mais constante da história da categoria. Se a gente pegar os anos anteriores à década, em 2007 foi vice, 2008 campeão, 2009 vice de novo. Aí ele entra na década como terceiro campeão, um ano em sexto, terceiro campeão de novo e quarto. Tá sempre ali no topo, sempre andando bem. Não tem tantas vitórias assim, mas ele sempre tá em pódio, sempre quarto, quinto no máximo e pontuando muito. Talvez seja o cara mais constante da lista, não sei a opinião de vocês. O Dixon é um professor, né? É um cara que sabe aonde é que o carro pode chegar, ele sabe como empurrar um pouquinho o limite daquele carro e trabalhar com o carro durante o ano para que o carro melhore. É muito comum que o Dixon tenha os melhores resultados na parte final dos campeonatos, isso não é à toa. E também não é só o clutch, né, do piloto, mas é a forma como o piloto trabalha o inteiro de uma equipe para evoluir esse carro, para que o carro chegue na hora de decidir com capacidade de ganhar corridas, de fazer pódios. E consegue precisar estratégias espetaculares. Eu lembro de uma corrida que eu fiz, se não me engano, em 2014, ainda em Mid-Ohio, onde ele, no meio da corrida, ele cai para último e consegue ganhar a corrida ainda. Ganha 23 Confirmo, posições. estou vendo na página do Wikipedia, isso aconteceu. Exatamente. Então esse é o tipo de piloto que ele é. Ele está sempre ali, ele está sempre martelando, ele vai estar sempre marcando pontos, mesmo quando o carro não é bom, mesmo quando o carro não é vencedor. Às vezes, quando o carro não é vencedor, ele consegue ir ao pódio. Às vezes, ele consegue até ganhar a corrida com um carro que não é vencedor. Então, ele é um dos grandes pilotos do cenário internacional nessa década. Eu concordo plenamente. A grande figura do esporte a motor dos Estados Unidos e nessa década, né? E aí eu sei, claro, o Dixon é escocês, mas estou falando... escocês não, desculpa, neozelandês. Mas eu tô falando, né, do que se disputa nos Estados Unidos. E eu sei que vai ter gente que vai falar do Jimmy Johnson e tal, e tudo isso é justo. O NASCAR não. Mas o Dixon é um monstro de piloto. Um dos caras que a gente fala de gente boa que não andou na Fórmula 1, é um dos caras que a Fórmula 1 de fato perdeu. Ele tem muita estrela também, né? É legal a gente falar assim. A gente lembra ano passado em Portland, né, que o Marco Andretti capotou na frente dele. Um negócio impressionante e ele continuou na corrida. É aquela que ele para. Ele para. Essa cena é maravilhosa. Você não vê nada. Sim. E assim, impressionante como o Dixon, ele é um cara muito bom, mas ele tem essa estrela realmente do campeão. Não, só lembrando da cena, algumas dessa cena. Ele sai meio como um herói, né? Porque vem um fumacê da terra e sai de repente sai ele devagarzinho. Carro, é engraçadíssimo. É muito legal. E ele chegou na frente do Rossi naquela corrida que estava disputando o campeonato com o Rossi ainda. Mas assim, o Dixon, ele na história da Indy, essa década, colocou ele como o único cara frente aos americanos, os grandes nomes americanos do Open Wheel, vamos colocar assim, como AJ Foyt, o Michael, o Mario Andretti, né? Os caras assim, o Dixon tá ali no meio em termos de vitórias. Apesar dele, como o Noronha falou, não ganha muitas corridas, mas ele sempre tá ali, né? Sempre muito consistente. E é um sobrevivente ainda, né? Um cara muito experiente, né? Tá daí desde a kart na época. E é interessante, né? O Dixon, ele tava numa outra... Se você for lembrar, acho que a primeira corrida que o Dixon venceu foi em Nazaré, uma pista que não existe mais, pela Paco West, uma equipe que não existe mais. O companheiro dele era Maurício Gugelmin, um cara que depois de 2001 acabou, assim, ninguém nunca mais ouviu falar dele, né? Porque, enfim, foi viver a vida de uma maneira diferente. Mas é um cara bonito que... esse poético. Pois é, é o final do jogo da vida que você pode escolher virar filósofo. Nossa senhora, fomos longe aqui. Mas é... O Padocast é assim, cara. Ótimo. As melhores conversas são assim sempre. Muito bom. Mas o Dixon, essa década foi impressionante, né? 3 vezes campeão, empatou com o Montoya naquele ano de 2015, que o Montoya devia ter ganhado. Mas... Cadê o Matar pra defender o Montoya? É incrível. Ele é muito fã do Montoya. Eu também sou muito fã do Montoya. Aquilo foi demais. Aquela corrida de 2015 com Montoya, Dixon e Ray Hall disputando o título. Né? Aquele final foi legal. Infelizmente um pouco turvo pela morte do Justin Wilson um pouco antes, mas foi um grande final e o Dixon mereceu muito aquele título.
também. Eu queria que o Montoya vencesse por ser o Montoya, né? Por claro. estar voltando pra Indy e tal. Mas... Engraçado, né? O Montoya, ele venceu 99 empatado com o Franchitti, ganhando por número de vitórias, e perdeu pro Dixon empatado também em 2015. A gente fala de últimas impressões, a gente não tem uma Ganassi nos últimos anos dominante como a gente tinha no começo da década com o Dixon e Franchitti. A gente vê uma Ganassi com muitos problemas, ninguém consegue se acertar no carro 10, apesar de que o Félix Rosenqvist até foi razoável esse ano, tem futuro, é muito bom piloto, mas a dificuldade de a Ganassi conseguir outro piloto competitivo não contrasta direito com o Dixon brigando para ser campeão todos os anos. E aí eu acho que não é nem um caso de recursos financeiros disponibilizados só para um piloto. Eu acho que é um cara que é completamente fora da casinha, no sentido de reunir aquelas forças, reunir o que existe de possibilidades dentro da equipe, evoluir o carro e aí no braço é um grande piloto, Eu sou muito fã do Scott Dixon. Você falou isso do carro 10, me fez pensar numa coisa. O Tony Kanaan foi companheiro dele muitas temporadas. E o Tony é um excelente piloto, mas não deu certo na Ganassi. O Tony tem mais ou menos a mesma longevidade, ele é um pouco mais velho até do que o Dixon. Só destaco o quão o Dixon é muito acima da média, assim. Como ele é o cara dessa década. Só completando, depois de 3 pilotos já que a gente teve a conversa aqui, vocês seguem 100% nos dados. Não, porque a primeira vitória foi em 1912 em Nazaré. Foi mesmo, eu estou conferindo todos os dados. Cara, eu estava aqui. assistindo Parabéns. essa corrida, cara. Vocês são ótimos, por isso que trouxe ambos nesse momento. Vamos seguir para o próximo, a gente muda para o mundo do rally agora. O único de rally que entrou no top 10. Sebastian, como é que é, Marum? Ogé, adoro falar o nome dele. É o Ogé que se pronuncia? Ogé. A gente recebeu o Vernet no Vernet, que foi parceiro do Rafael Suzuki na corrida de duplas do ano passado, e ele foi ao Paddock GP. E aí ele ficou ensinando os nomes franceses e ele falou Ogé de um jeito que eu não consigo imitar, mas é algo mais ou menos próximo a essa pronúncia. E o nosso querido Ogé, na década, os resultados são absurdos. Campeão de todos os mundiais de rally entre 2013 e 2018, 2 terceiros lugares, inclusive esse ano só se sai desse lugar do topo em 2012, quando foi 10º. Fernando Silva defenderia muito, porque é muito fã de rally, inclusive a lista dele teve vários pilotos de rally. O que os senhores têm a falar de Ogé, que pra mim é muito merecedor de estar aqui. Certamente. Eu começo? Pode começar. Eu acho ele foi o único cara que deu trabalho pro Loeb, né? Se a gente for lembrar, em 2012 ou 11, não me lembro agora, que ele foi... Só porque eu elogiei que vocês estavam 100%, você perdeu 100% agora. Não, é 11. É 11. Que eles foram companheiros na Citroën. E aí foi quando o negócio desandou. Que o Loeb começou a se pegar com ele, porque o Loeb nunca tinha tido um cara do lado dele que fosse muito rápido, assim, né? E ele começou a cometer erros, e o Ogier, como vocês dizem, começou a chegar perto, e aí até que a Citroën mandou uma ordem de equipe, né, tal, para ele no final do ano, e o clima entre eles deteriorou e ele teve que sair da equipe, né? E depois disso o Loeb ganhou mais um título, foi embora, exatamente, foi 2011, e aí ele começou o domínio dele. E por ele ter sido esse cara que quase interrompeu essa sequência de 9 títulos do Loeb, eu acho que ele é muito merecedor. Ganhou por 2 equipes o Mundial. Tá aí, é um cara que eu admiro, assim, né? Porque o rally, obviamente, é um esporte muito... Ele é muito menos ciência exata do que o on-road, né? Então, tá aí. Grande nome. E depois ele saiu dessa confusão, foi guiar na Volkswagen e engrenou 5 títulos seguidos pela Volkswagen, mais um pela Ford? Acho que 2 pela Ford. 4 pela Volkswagen, 2 pela Ford. Acho que 2 4 pela Ford. Assim, o cara que consegue numa competição do mais alto rendimento, como é o Mundial de Rally, ganhar 6 anos seguidos, o cara é absolutamente fora de série. Né, por 2 equipes, né, não foi nem fruto de uma situação, ainda que fosse... eu falei aqui do Vettel, ainda que fosse só o carro, seria incrível.
Mas não é. Ele guiou por 2 equipes e agora esse ano voltou para a Citroën, acabou perdendo o campeonato pro estoniano. Ele mesmo. Caraca. Esse aí eu não sei como é que se fala direito ainda. O meu estoniano é bem fraco. Muito bem. Tem lá, tá? Não sei como é que fala. Mas hoje é absolutamente impressionante. Porque não foi só vencer, foi dominar. Foi dominar. Claro que se o cara ganha 6 anos seguidos, ele domina o campeonato. Mas os campeonatos, de forma específica, um por um, ele dominou incrivelmente. Teve uma complicação ali nos anos Ford, onde o carro não era tão bom, especialmente no primeiro ano, a rivalidade com o Thierry Neuville, que era quem pintava, na verdade, como o grande cara. Porque passou essa fase de... houve uma passagem de bastão dos caras que estavam lá no início da década, Loeb, Mikko Hirvonen, esses caras pararam de brigar no mais alto nível e entrou uma nova galera, mas assim... O Loeb só saiu, né? Outros caras... o Thierry Neuville parecia esse cara que ia tomar o bastão em algum momento, e não foi o Tanak. Mas o Neuville foi segundo esse ano. Foi segundo esse ano, exatamente. O Ogier foi terceiro. Sim. Mas mesmo com um carro que não era tão bom, um conjunto que não era tão campeão assim na Ford, ele conseguiu dar aquele ajuste depois de um começo difícil e engrenar e partir para mais 2 títulos, e isso isso torna o feito dele ainda maior na minha visão. Então, assim, de novo, 6 títulos seguidos, 6 títulos numa mesma década, numa competição do mais alto nível. Gente, como é que não vai? Já é um cara que... eu não sei o que ele vai fazer da carreira aqui pra frente. Não sei se ele vai fazer como o Loeb. Ia ser legal. Como o Loeb tentar provas como o Dakar, enfim. Outro tipo de rally. Mais um ano e ele falou que vai embora. Ele deu a entender, pelo menos, acho que eu li ontem ou anteontem, algo assim. Então, mas aí, ainda que a nova fase da carreira dele não seja cintilante, gostou? Eu adorei, é uma ótima escolha de palavras. Não seja cintilante como esses anos de Mundial, de WRC, o nome dele tá fincado na história do Rally, porque isso aí, repetir, é muito complicado. Muito bem. A gente falou de um cara que ganhou 6 títulos seguidos, e agora a gente vai para um cara que só ganhou um título e falou, acabou pra mim, deu. Nico Rosberg, que eu não apostava que apareceria nessa lista, apareceu, foi bastante votado, ficou ali entre, acho que 9º, 8º, quase não entrou, mas entrou. Ganhou 2016, falou que estava de saco cheio, já tinha feito o que tinha que fazer na vida e foi comentar no Twitter, que é o que ele mais faz na vida. Virar youtuber, né? Virar youtuber, Seu essas colega coisas. de profissão. Não, jamais. Rosberg, Gabriel, você acha ele merecedor? Eu fiquei na dúvida se ele deveria entrar tão alto na lista. Eu acho que... mas não tem ordem a lista. Não. É que nos votos, ele não teve tantos. Tipo, o Vettel foi unânime, que nem eu falei. Ele quase não entrou, mas entrou. Não sei se... É que não tem como você ignorar o fato dele ter derrotado, tudo bem, o Schumacher já velho, mas assim, ele derrotou o Schumacher dentro da Mercedes, ele ganhou a primeira corrida pela Mercedes, a primeira corrida da Mercedes, e derrotou o Hamilton, que a gente vê hoje... Tudo bem, o Hamilton ele entrou meio de salto alto em 2016, teve muitos problemas também, mas, cara, ele derrotou o Hamilton jogando o jogo interno da equipe, jogando o jogo mental. Cara, deve ser muito difícil fazer isso. Só quero que você acerte qual foi a tal vitória, a primeira vitória da Mercedes. Onde foi? China 2012. Gosta, assim, segue 100%, Maron. Incrível. Incrível. Enfim, e na primeira temporada que eles andaram juntos, o Rosberg venceu 2 corridas, o Hamilton venceu 1. E desde então começou essa briga, né, a partir de 2014, dos dois, e que levou eles até a romperem os laços de amizade que tinham. Mas voltaram, né? Voltaram. Mais ou menos, viu? Eu não sei midiático ali, eles estão de boinha. Não brigam mais, é triste. Eu Cara, gostava tem um vídeo eu tenho um vídeo do Rosberg no YouTube dele, faz um tempo esse vídeo, mas assim, que ele e o Hamilton cruzam num HC da Mercedes, os caras nem se olham na cara. E eu presenciei isso uma vez em Interlagos, inclusive, assim, em 2015, tava, o Hamilton tinha acabado de falar, o Rosberg estava chegando, um não olhou pro outro, assim, sabe? Passaram, assim, eu acho que o relacionamento deles hoje não sei se não deve ser mais tão ruim quanto era na época que eles eram companheiros, mas eu acho que não é bom, assim. Mas o Rosberg, ele
teve que fazer isso para ser campeão do mundo. E Foi, né? Não dá pra e negar. assim, e é um cara que eu acho que ele é muito ciente de que o Hamilton é um absurdo, assim. Ele falou, cara, eu fui campeão uma vez, vou embora. Ele perdeu pontos comigo fazendo isso. Ah, mas sabe, ele tá abaladíssimo com isso. Você ficou sabendo dessa, Marão? Ele vai Não fazer pode ser até assim. um comercial da Heineken a menos. É verdade. Ah, mas perdeu ponto. Tanto A brincadeira faz, é brincadeira, não é por você, obviamente. Mas é que eu acho, a gente discutiu muito isso na época do Massa. Quando o cara sente que tem que parar, ou sente que não precisa parar, eu super respeito. Eu não gosto que o cara fique se arrastando, sabe? É só isso minha visão. Não, eu nem discuto a questão da aposentadoria, porque, cara, falou que ia parar, enfim. Se o motivo é real ou não, também não me importa quando que ele disse que tinha prometido, que ia ser campeão mundial uma vez, e aquilo é muito inseguro, é perigoso e tal. E tudo bem, cara, eu não vou nem jogar muito com isso. Ele se aposentou aos 31 anos, né? Quem dera. Ele leva, exatamente. O que eu vou... Inveja. Pô, Não é? se eu viver 31 anos 3 vezes, eu não vou me aposentar. No Brasil 2019 é o mesmo. Mas a gente, quando o Vettel foi pra Ferrari e a gente viu essa rivalidade começar a crescer, antes até dela começar a crescer, a gente comentava que o Vettel na Ferrari, numa Ferrari competitiva, seria bom pro Hamilton, porque ia se pintar a rivalidade que a gente estava esperando há anos, né, dos dois melhores pilotos dessa geração. E eu não tô aqui dizendo que o Rosberg é melhor que o Vettel, não é. Porém disse. Ah, agora você retirou o que disse. Ah, retirei. Não é. Mas o grande rival da carreira do Hamilton, passados alguns anos de todas essas mudanças, é o Rosberg. Porque o Rosberg é o único cara que na maturidade do Hamilton, ele não fosse tão maduro como hoje, mas não era o menino que enfrentou o Alonso em 2007. Ele conseguiu entrar na cabeça do Hamilton seguidamente. Isso não significou vitórias constantes, porque o Hamilton conseguiu vencer mais do que ele nesse clima belicoso, desde aquela batida... Belicoso. Desde aquela batida lá no... Só lá palavras legais, né? Exatamente. Gostamos. Aquela batida na Hungria em 2014. Foi na Hungria em 2014 ou na Hungria? Enfim, Na eu Bélgica, acho que foi. 2014. Na Bélgica, exatamente. Eram corridas seguidas, né? Uma antes da parada e uma depois. Mas ele conseguiu criar uma situação da qual... um entorno onde ele pudesse ter uma chance maior de vencer. Não significa que ele venceria sempre, porque o Hamilton é um fora de série e o Rosberg não é. Mas o fato dele ter se aproximado do Hamilton e vencido num ano, conseguido golpear o cara que é o cara dessa geração, e talvez de todas as gerações, que é o Hamilton, e em breve vai ser o cara de todas as gerações, pelo menos na questão de números, e aí a opinião sobre quem é melhor fica de um ou outro, mas enfim, é um piloto de importância que não dá para diminuir. O Rosberg mostrou que conseguia lutar com os maiores. E aí ele tinha o mesmo carro, e era um carro que, lógico, colocava o Rosberg à frente de gente com a Red Bull, com a Ferrari, que não conseguia lutar nesse nível, mas não importa, ele foi pau a pau com o Hamilton, ele descobriu qual seria o método onde ele podia levar vantagem e ele fez valer. E isso é sinal de um cara que vai ser lembrado. O Rosberg vai ser lembrado. Tem piloto na Fórmula 1 que nem não é lembrado. O título não necessariamente garante você no livro de história, óbvio, mas não te garante na psique do fã. O Rosberg tá gravado na psique do fã. Tá não vai gravado sair. porque é youtuber e o jovem hoje só assiste YouTube, ele não assiste as corridas ao vivo. O próximo nome eu vou fazer uma comparação com o Max Verstappen, que não entrou, porque não é tão jovem, ele já tem 28 anos, mas é um cara que entrou na categoria a Indy nessa década, que é o Joseph Newgarden. Tem 2 títulos na década, sim, mas não tem outros resultados tão espetaculares, assim. Ele não foi nem segundo nem terceiro nunca, mas entrou. Não sei se vocês acham que é merecido ou não, queria que vocês obviamente comentassem, mas me surpreendeu essa escolha, não esperava o Newgarden entrando. O Newgarden, eu vou confessar que eu votei no Newgarden, mas eu esqueci o pessoal do Rally. Se eu não tivesse esquecido, eu acho que eu não votaria no Newgarden.
Não que não mereça, é o bicampeão da Indy, tá? Um cara que a gente viu florescer nessa década. Meu Deus, a cada piloto é uma palavra nova. É um léxico incrível. Incrível. Mas a gente viu florescer nessa década, né? Sair de um desconhecido, um cara que fracassou. É muito pesado dizer que ele fracassou na Europa. Porque você sabe que a condição do cara que sai, de repente, dos Estados Unidos, de alguns lugares, não tem muita grana, não tem patrocínio, porque ninguém se interessa em patrocinar o cara na GP3, na época, né? Enfim. Então o cara pega um carro ruim, ele não tem a chance real de mostrar serviço. Mas foi lá e teve que voltar porque não conseguiu resultado. Então, de certa forma, é um fracasso. E a gente viu se tornar um cara rápido, agressivo, muito competitivo, que está sempre marcando pontos, ainda comete seus erros, mas é jovem o Newgarden. Ele tem 26, 27 anos. 28 anos. Ainda é jovem se a gente pensar no Dixon, por exemplo, né, que é um 58, cara... né? Exatamente. Ou o Rossi, que... 69. Não, o outro Rossi. Alex. É que eu já tô Rossi empolgado com o talvez próximo nome aqui. seja até mais novo, mas o Rossi é mais experiente, eu acho. Viveu muito, né, na Europa, Acho que eles são subiu o a mesmo ladeira. Mas o Rossi tem mais essa coisa. Quando ele chegou na Indy, ele chegou como um forasteiro, apesar de ser americano. O Rossi Enfim. é um ano mais novo que o Newgarden. Então, mas é mais experiente nesse sentido. O Newgarden a gente viu pegar cancha, a gente viu se tornar o cara que ele se tornou. Então é interessante e é uma das figuras da década nesse sentido, do cara que é um dos pilotos que conta a história da década, né? Porque exatamente ele saiu de lugar nenhum lá em 2009 para se tornar um bicampeão da Indy, um cara que quando a gente conversa de quem da Indy pode ir para a Fórmula 1, por exemplo, Sempre e o citado. Newgarden pelo menos 1-2 vezes por ano ele responde sobre alguma chance de ir para a Fórmula 1 um dia, que eu acho que não vai acontecer e nem acho que deveria acontecer. O cara não vai se curvar para correr numa equipe mediana enquanto está lutando para ser campeão todo ano e podendo bater recorde da Indy, porque é muito jovem ainda e está numa equipe grande, já foi 2 vezes campeão, enfim. Mas é um dos caras que conta a história da década, exatamente por esse crescimento, por esse florescer. Eu acho que o Newgarden é muito merecedor de estar nessa lista. Ok. Eu colocaria ele na minha lista, com certeza. E ele é um cara que, como você disse, ele teve que lutar, né? E teve que lutar na Indy também, né? Ele começou numa equipe péssima, né? Que era a equipe da Sarah Fisher, que é uma equipe que não era boa. E aos poucos ele foi subindo. E eu acho que o Newgarden ele tem uma certa constância que me lembra o Dixon. A Penske, ela teve nessa década pilotos muito inconstantes. O Will Power é um cara muito rápido, começou a década muito rápido, mas sei lá, esse ano mesmo, o início do ano, ele andou mal, né? Teve problemas. O Pagenaud passou ano passado sem vencer, por exemplo, se não me engano, acho. Mesmo a vitória dele nas 500 milhas esse ano não era pra ter acontecido. Mas ele venceu antes ainda a corrida do misto também, né? Sim. Não, então é que ele basicamente venceu ali, mais nada, né? Exatamente. Até ali ele estava sendo questionado. O Pagenaud estava sendo questionado. E o Newgarden, eu acho que ele é muito mais consistente que os dois, assim, ele é muito mais no geral, ele sempre está um pouquinho à frente. E é o cara que eu penso que precisava, assim. Ele é uma peça que encaixou perfeito ali. São 2 campeonatos, são 2 títulos, né? 3 campeonatos na Penske. E acho ele muito merecedor, assim. O cara é um pilotaço, na minha opinião. Um outro pilotaço que entrou na lista, curiosamente, não teve títulos nessa década. Eu já mandei um spoiler anteriormente ao falarmos o sobrenome dele. Valentino Rossi, que na verdade ele empatou com o Verstappen na quantidade de votos. E o meu voto foi o de Minerva. E eu escolhi, basicamente, a gente comentar o Valentino Rossi e não o Verstappen, porque eu acho que um vai parar logo menos e o Verstappen tem aí mais 200 anos de Fórmula 1, ou enfim, o que ele queira fazer por causa da vida. Gabriel, você que é muito fã de moto, o Rossi não foi campeão nessa década. Não foi. Mas merece estar aqui? Com certeza, porque Certo. ele se reergueu nessa década, né? O Rossi, se a gente for lembrar 2010, ele teve 2 contusões muito sérias. Uma no ombro e outra a fratura exposta dele em Mugello. Aliás, uma curiosidade.
Mugello 2010 marca praticamente um antes e um depois na carreira do Rossi por conta dessa fratura. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo piloto vencedor, dominante que tinha. Sabe quem venceu a primeira corrida nessa corrida, na 125? Não sei. Mark Marques. Olha lá. Olha lá. Foi Mugello 2010 é a passagem de bastão entre a era Rossi e a era Marques, eu diria. Mas enfim, o Rossi ele se reergueu depois dessas 2 contusões, 2 anos péssimos na Ducati, e um 2013 bem ruim na Yamaha, quando ele não tinha a mão do estilo de pilotagem novo da MotoGP, né? E trabalhou muito isso, né? 2014 foi vice, 2015 quase ganhou, 2016 foi vice de novo. Mas é um cara que foi muito consistente, mas um cara que não venceu muitas corridas, talvez pela idade, por não ter mais a explosão que tinha. É velho. Por exemplo, o Rossi, alguém falou no Twitter, não me lembro quem, o Rossi venceu 12 corridas dessa década inteira, 12 só. O Stoner em 3 anos venceu mais do que o Valentino. E ele andou só 2010 e até 2012, né? Confirmo, são 12 mesmo. Quer dizer, são 12 é uma porção mínima, né, de corridas, mas mesmo assim por ele ter se reerguido, por ele ter andado batido de frente com o Marques, com o Lorenzo, que são os 2 grandes nomes da década, aí eu colocaria o Rossi também. Acho que merece estar mais do que o Verstappen. Como eu falei, o Verstappen ele é o nome para a próxima década. Eu acho que mais. Obrigado por confirmar o meu voto. Fiquei feliz com sua defesa. Não, o Rossi, eu tenho mais uma coisa a acrescentar, que é... Espero que não idade. Porque Não. o coitado já tem Mas também é Quer botar mais interessante, idade, né? né? Porque você vê um cara de 40 anos de idade sendo competitivo da forma que ele ainda consegue ser, embora esse ano não tenha sido bom, mas na idade periférica, aos 40 anos, ele conseguiu ser muito competitivo. E lembrar também que ele é talvez o... Bom, hoje tem o Hamilton, né? Mas eu ainda acho que o Rossi talvez seja o grande ídolo do esporte a motor mundial. Ele é um cara conhecido em todos os lugares, é muito carismático, muito querido. Very, very happy, very, very... Very, very happy, Happy, exatamente. Happy, é verdade. É um cara expansivo, é um cara que... Porque happy é propaganda da marca que não nos patrocina. Exatamente. É um cara que não se furta de aparecer, de fazer campanhas, enfim. E isso é muito importante. Dei a narigada no microfone agora. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Inclusive aconteceu. Isso é muito importante. Então eu concordo. O Rossi Da merece, narigada né? ou a carreira do Rossi? A narigada pode acontecer. Também é importante, às vezes, se você tem, Sim. como eu, desvio de septo. Olha lá, pode até arrumar. Somos 2. Olha só. Eu operei já, mas ele voltou. Caramba. Que vagabundo. Bom, depois dessa linda colocação, vamos pro homem mais lindo dessa lista, que é Fernando Alonso. E tudo que eu tenho a dizer foi campeão nessa década? Não. Passou perto disso? Mais ou menos. Mas é tão bonito que merece, Gabriel. Passou muito perto de ser campeão. 2010 e 2012 ele não foi campeão, não foi por culpa dele. Foi porque a Ferrari não tinha uma Gosto equipe e assim, um carro tem que à defender o altura. Alonso mesmo. Mas por outro lado, o Alonso também é um piloto que deteriorou ambientes nessa década. Mas né? aí o problema é do ambiente, não é dele. Deteriorou a Ferrari em Problema da 2 Ferrari. anos, né? Chamando a Mas Ferrari aí hoje a Ferrari é uma bagunça, a culpa é dele. Ele só expôs ao mundo que a Ferrari é o que a Ferrari é de verdade. Uma Não, zona. sim, mas por exemplo, o Ferrari era uma... Tudo bem. Faltou um chefe de equipe estilo Jean Todt, talvez. Olha lá. Pro Alonso ter brilhado, porque todo mundo que fala sobre isso, né, fala da Ferrari, né, dos anos 90 e tal, diz que a grande peça... O Schumacher foi uma grande peça, mas o Jean Todt foi a peça que colou todo mundo e falou, vamos fazer isso direito. Né? E eu acho que faltou, talvez tenha faltado. Talvez não, com certeza faltou. Pela rotatividade que a gente teve de chefes de equipe na Ferrari, essa peça e o Alonso... Mas o Alonso ele não fez nada para ajudar, na minha opinião, entendeu? Não tem o que fazer mesmo. Cada um por si. Aí que tá, o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. Não adianta, cara, você não ganha sozinho, entendeu? E o Alonso fez isso não só na Ferrari, como fez também na McLaren depois, o que levou ele a sair de maneira até melancólica, eu diria, da Fórmula 1. Mas é um piloto que tem que estar nessa lista, é um piloto que merecia pelo menos um desses 2 títulos, ou 2010 ou 2012, porque carregou o carro nas costas, né?
Se a Ferrari não erra naquela estratégia ali em Abu Dhabi em 2010, ele tinha sido Ou campeão. seja, erro da Ferrari novamente, incrível. Não, erro da Ferrari. Eu acho que ele não foi campeão por problemas da Ferrari. Mas é isso aí, cara. E agora, vida nova aí, tentando dar cara. Não, Vencedor aliás, 2 vezes 24 horas de Le Mans. isso, porque eu preciso corrigir um erro. Sim, Eu falei, bem. não foi campeão nessa década. Foi campeão do mundo Do do Mundial de WEC, Endurance. Mundial de Endurance. Como não foi? Foi sim. Vencendo 2 vezes Le Mans. ainda, Exato. né? Venceu o Sebring, venceu o Daytona. Vai vencer a corrida de duplas da Stock Car ano que vem, podem anotar. Ouviu aqui primeiro, hein, Pedro Henrique? Ouvi aqui primeiro. Você ouviu aqui primeiro. Vai lá, pra mim, isso aí. Mas eu não votei no Alonso, acredito. Pedro Henrique Manu está banido do podcast. Vamos continuar aqui, Gabriel. Cancelado. Câncer é tóxico. Tóxico demais. O Alonso também é um dos caras que conta a história da década, né? Mas no sentido inverso. Porque ele começa muito bem, como você falou, muito perto de ser campeão. Mas eu acho que é muito pouco se a gente discutir um cara com o talento do Alonso, né? Porque ele teve anos ali com a Ferrari, no começo da Ferrari, começo da passagem dele na Ferrari, em que ele podia ganhar corrida e ser campeão, mas por uma década inteira o Alonso criou um problema enorme na Ferrari depois, que culminou com um ambiente, esse sim, tóxico. No ano da saída do Alonso, saiu o Luca de Montezemolo, enfim. Saiu o Domenicali, saiu um pouco antes. Mudou no mesmo toda... ano, Foi no mesmo ano. O Alonso... Domenicali saiu meses antes, né? Então, se não me engano, de um ano para o outro, de 2014 para 2015, a única pessoa em posição diretiva da Ferrari que continuou foi o James Ellison. Hoje na Mercedes, diretor técnico. Todos os outros foram depostos. Ele foi para a McLaren, criou toda aquela celeuma com a Honda e deveria ser um Alonso de reabilitação, uma campanha de reabilitação depois do que tinha acontecido em 2007, enfim, e da forma como ele estava saindo da Ferrari também. E não rolou, a McLaren cresce sem ele, e claro que não é uma culpa só dele, mas ele faz parte do pacote, né? Eu vou voltar a citar o futebol americano para falar de um outro treinador, esse já aposentado. Eu detesto futebol americano, mas tá liberado, tá liberado. Um outro treinador, esse já aposentado, Bill Parcells, ele tinha uma expressão que eu acho muito interessante, que serve para todos os esportes. Qual é a expressão? Era progress stoppers. Ele dizia que eram os caras, às vezes, os jogadores... Não, esse também. Esse em outro sentido. Os jogadores até bons... assim, medianos ou medianos para bons, que conhecem o sistema e o treinador vai mantendo no time porque ele conhece o sistema e porque ele já chegou no nível máximo dele e ele de repente tá botando no banco por causa disso um cara que tem mais teto, mais talento, mais condições e só precisa de um tempo para pegar no tranco. Então esse cara não é um mau jogador, mas ele ele dá um freio no progresso do time, do elenco, enfim. E o Alonso foi um progress stopper na McLaren. Complicado. A gente viu esse ano. Agora, quando ele sai, vai pra Indy e é competitivo logo no primeiro ano, apesar do vexame dessa... O vexame desse ano eu coloco muito pouco na conta do Alonso, pra ser bem sincero. Não, pelo amor de Deus, era uma carroça pra ele. Não tem condição. O erro dele foi aceitar aqui, mas é outra história. Pois é. Você vê que ele é competitivo, ele vai no WEC, ganha, apesar do WEC ser... super competitivo, né? Esse momento do WEC, enfim. Mas vai lá, ganha as 24 horas de Le Mans, é campeão, ganha Daytona e tal. Corrida de duplas ano que vem. Corrida de duplas ano que vem. A Toyota chegou. O Alonso continua sendo um excelente piloto, né? E quando ele vai andar pelo mundo, isso fica claro. E ele se tornou uma atração, e isso é legal. O Alonso se tornou uma atração internacional. E acho que é o melhor para ele. Ele não parece a figura, quando ele é uma atração internacional, a figura mesquinha que ele ainda é quando trata da Fórmula 1. Ele é uma figura mesquinha quando trata da Fórmula 1, quando se apega, quando segura com os dois braços, agarra com as panturrilhas, que não quer deixar a Fórmula 1 ir embora. Rapaz. Enfim, mas eu acho que muito pouco para colocar nessa lista. Seu final me deixou triste. Mas tudo bem, eu vou aceitar. A gente convida as pessoas para que elas falem as próprias verdades, né? Doa a minha pessoa ou não. Faltam poucos minutos e eu calculei para que a gente ficasse com poucos minutos mesmo para os dois nomes finais, que são os óbvios: Lewis Hamilton e Mark Marquez, ambos 6 vezes campeões do mundo nas suas categorias. No Marquez, no caso, na principal eu digo, né? Não digo da 125 nem da 250. Porque assim, o debate entre os dois, entre eles serem o melhor da história da própria categoria
e serem os melhores da história no geral, quem é melhor entre eles dois, é um debate que a gente tem no paddock toda vez, já tivemos aqui, ambos venceram suas Copas do Mundo, que a gente brincou aqui, você falou da Fórmula E, mas o Hamilton ganhou a da Fórmula 1, o Marques ganhou a da MotoGP. Então eu só queria que vocês, pra gente não alongar um assunto que é meio batido, falassem, vocês acham que Hamilton e Marques, que obviamente merecem estar nessa lista, essa não é uma discussão, eles são os melhores da história das suas categorias e eles são os melhores da história indiscutível. São os dois melhores pilotos de qualquer coisa na história? Rapidamente, só pra gente encerrar, então. Você? Pode ir. Você? Eu acho... Eu não. Então quem foi? Eu não tenho... Eu não tenho eu ainda quero ver mais da carreira de ambos pra falar isso, pra cravar isso. Mas sim, eu acho que ambos estão em caminho de se tornar. Entre os dois, eu fico com o Marques como o grande piloto da década, se a gente for eleger aqui o piloto da década. Pode eleger. O Marques, porque, na minha opinião, ele redefiniu como você anda de moto nessa década. Entendeu? Hoje em dia, o piloto, na hora que ele tem... Todo mundo bota o cotovelo no chão, porque o Marques começou a fazer isso, ele tá sendo mais rápido, e todos os pilotos, cara, mudaram de estilo, porque hoje, se você não fizer isso, você não posicionar o corpo desse jeito, você tá fazendo alguma coisa diferente. E num esporte que isso é tão importante, eu acho que o Marques ganha, mas o Hamilton ganha por isso, assim, mas o Hamilton tá ali também. Mas enfim, eu acho, pergunta. Eu acho que o Marques não, mas desculpa, Mauro, claro. O Gabriel terminou com... Não tem como responder a pergunta, mas não é pra ter mesmo, né? É uma discussão que vai ficar pra sempre, é normal. Eu só queria jogar essa bomba pra vocês. Perdão, Mauro, continue. Eu acho que o Marques é o melhor piloto da década e eu acho que o Hamilton é a melhor figura da década. Por tudo que ele representa, né? Não só como um grandíssimo piloto, mas é um cara que também conta a história da década, os dois, obviamente, por serem os dois maiores, mas o Hamilton exatamente por essa fase de maturação, né? Isso na parte profissional. A fase de maturação do cara que foi, não desenxotado, mas saiu brigado, rompido com a McLaren em 2012, aí fez aquela coisa de postar foto, aí tinha a foto lá, a planilha lá da telemetria, o Ron Dennis ficou revoltado, enfim. E depois deixando o Rosberg entrar na cabeça dele. E hoje ele é uma figura completamente diferente do que você imaginaria em 2008. Mesmo que você já sabia que ele era especial, que ele era excelente, que ele já era um campeão no fim de 2008. Mas você vê um cara centrado, uma figura extremamente madura, que sabe não só como fazer caminhar uma equipe em termos vencedores, mas fazer caminhar o ambiente de uma equipe. E fora da pista ele é o que ele é. É a figura mais importante do automobilismo. A língua coça para falar em todos os tempos. Pode falar. Mas se não é em todos os tempos, pelo menos nos nossos tempos. Porque ele é isso. Mais ou menos. Ele representa a inclusão para muita gente que nunca teve participação no esporte. E para muita gente que gosta, porque a Fórmula 1 ela é um esporte global, né? Ela tá em Gana, como a gente viu na vitória do Hamilton, não lembro qual corrida. Hungria. Na Hungria, onde a galera explode quando ele ganha uma corrida. Na hora que passou o Verstappen. Exatamente. A discussão dele sobre a gente precisa fazer gente que venha de classes mais baixas da população conseguir galgar esse caminho, essa ladeira até chegar na Fórmula 1, enfim. E a Fórmula 1, na verdade, quando ele fala isso, é algo que representa toda a parte mais glamurosa e mais importante do esporte internacional. Então, quando ele fala disso, quando ele fala de questões ambientais, quando ele fala de uma série de coisas, ele é a figura mais importante que você pode ter. Ele é a figura mais necessária que o esporte a motor pode ter, se não em todos os tempos, nos nossos tempos. Mais necessário... Pode bater palmas, Gabriel. Me representa. Que bonito. Mais necessário que Hamilton, só apenas o encerramento deste programa, pois o nosso tempo já estourou. O ouvinte tem que se despedir da gente. Eu não sei se esse ano, eu não estou informado, semana que vem teremos o programa, então não farei uma despedida oficial do ano, mas esse programa acabou. Marum, Gabriel, muito obrigado pela presença. Diferentemente de Rodrigo Matar, que não nos atendeu, deve estar ocupado. Obrigado por terem vindo ao estúdio. Boa cobertura. Ok, isso, imagina, que venha mais vezes. Boa cobertura para nós na Stock. Gabriel que estará lá também, de visita. E a gente se vê na próxima vez que eu estiver aqui. Quando será, Gil? Não sei, mas pode encerrar. Valeu.